Hello, how are you? I'm fine. And you? My name is Marjorie. I am English teacher. E hoje a nossa aula vai acontecer assim, num espaço virtual. Eu na minha casa e você na sua casa. Hoje nós vamos falar sobre grammar. Nós vamos encerrar a unidade 3 falando sobre gramática, certo? E nós vamos fazer uma revisão daquilo que vocês já fizeram durante esse período. Na aula passada, vocês fizeram a atividade de oficina de tradução, que consiste em vocabulário e gramática. Vocês escolheram um tipo de tradução e fizeram a tradução usando o vocabulário que vocês já conheciam e o que você não conhecia você teve que pesquisar e usando a gramática que nós vamos estudar hoje. A gramática que a gente vai estudar hoje ela é chamada de conditionals. É uma condição de algo acontecer, o uso do if. Nós temos uma divisão de 4 conditionals. Zero conditional, first conditional, second conditional e third conditional, tá? Então nós temos essa divisão. Como é que funciona cada uma delas? A primeira delas é a zero conditional. A zero conditional eu vou falar apenas do tempo verbal chamado present, só vou falar de presente. A frase vai começar com if, depois eu vou ter o tempo verbal present dividido em 2 orações. If plus present plus present. Como é que ficaria um exemplo para que você entenda melhor? If you stand in the rain, you will get. Observem. Se vai chover, você vai ficar molhado. São 2 frases que acontecem no presente. Se chover, você vai ficar molhado, você ficará molhado. Então, as 2 frases estão acontecendo no tempo verbal chamado present. Na first conditional, acontece uma situação real de possibilidade. Por exemplo, if you study, you will pass to the exam. Nós temos na first conditional 2 tempos verbais. O tempo verbal chamado present e o tempo verbal chamado future, que é o uso do will. Nós sabemos que o future ele é dividido em 2, o will e going to. Nesse caso, nós vamos usar apenas o will. Então, a estrutura do first conditional é if, porque todas elas vão começar com if, se acontecer, se for assim. O se, o if quer dizer se. Simple present, que é o tempo verbal chamado presente, e em seguida o future. Ou seja, se eu estudo, eu vou me dar bem no teste. Eu vou passar no teste. O teste ainda não aconteceu, eu estou estudando hoje para fazer um teste depois. Então, eu tenho present e future. Quando eu vou falar de second conditional, eu tenho uma suposição. Eu vou imaginar que aquela situação seja verdade para mim. Por exemplo, if I won the lottery, se eu ganhar na loteria, I would travel a lot. Eu vou viajar muito. Eu tenho 2 situações. Se eu tivesse ganho na loteria, eu iria viajar bastante. Então, eu estou fazendo uma suposição, eu estou imaginando uma situação que poderia ter acontecido se eu tivesse lá atrás ganhado na loteria. Quais são os tempos verbais presentes? Eu tenho o if, que começa a frase, o simple past, que é o passado simples, e lá na frente eu tenho o would, o verbo would mais o verbo principal, certo? O would funciona como auxiliar. Já na third conditional,
eu tenho uma suposição de um fato que aconteceu no passado. Como assim? O fato já ocorreu, certo? E eu vou falar sobre ele, deixando ele lá na situação que ele estava no passado. Então, nesse caso, a minha formação é o past perfect, seguido depois do if, eu tenho past perfect, e eu tenho o would mais o have, e o verbo principal ele vai vir no past participle, aquela listinha de verbos que a gente costuma trabalhar quando nós estamos falando de passado ou até mesmo de passado perfeito. Então, um exemplo. If you had studied. Se eu tivesse estudado, you would have passed the exam. Eu deveria ter passado no teste. Observe, as duas frases estão no passado. O que diferencia uma da outra? Porque a primeira oração, depois do if, ela é o past perfect, é o passado perfeito. Como que eu sei que é o passado perfeito? Porque eu tenho o uso do auxiliar had. Que had, nós sabemos que é auxiliar do passado perfeito, ok? Agora, nós vamos fazer o exercício lá no livro de vocês, que nós vamos encontrar a descrição lá no grupo do WhatsApp, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Bye bye. See you next class.